O Arraial da Liberdade ele surge em 2000. Nós estudávamos no Perbaire Silva e grande parte do grupo terminou o ensino médio. E a gente ficou órfão. Nós somos crias do Senhor Leônidas, que é a nossa maior referência junina. Base de São João a gente aprendeu com o Tione. E aí, como a gente não tinha mais onde dançar, um grupo de jovens se reuniu e disse: é necessário fazer uma nova quadrilha no município de Redenção. E assim surgiu, em 13 de junho de 2000, o Arraial da Liberdade. O nome, ele é referência, ele é o contexto histórico da nossa cidade e é uma homenagem simbólica para a nossa população. Eu aprendi a fazer cultura neste lugar. São 25 anos, de algum modo, contribuindo para a cidade, contribuindo para a minha formação pessoal e aprendendo. A cada São João a gente aprende alguma coisa, seja nas vitórias, seja nas derrotas, nas pesquisas que a gente faz, que a gente vai muito a fundo buscando trazer temáticas que estejam alinhadas com o contexto histórico, social, político da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Porque fazer cultura é algo que é pertinente a nós, enquanto cidadãos dessa cidade tão importante. Imagina um grupo de jovens sem grana, só com sonhos. E aí a gente teve uma pessoa que foi extremamente importante para esta quadrilha. O Arraial da Liberdade ele não chegaria aonde ele chegou se não fosse a Tia Cileda. A Tia Cileda ela é sinônimo de amor, de dedicação, de contribuição. E com toda a dedicação que a Tia Cileda teve, a gente galgou muitas premiações. E as mais importantes são as etapas Ceará Junina, que nós temos 5. Nós somos premiadas em Palmácia, em Guaramiranga, em Itapiúna, Baturité e na Serra de Guaramiranga novamente. E 2006 em Guaramiranga traz marcas muito fortes para aquele grupo mais antigo e para essa geração mais recente, a etapa de Itapiúna é emblemática porque foi um resgate, uma reconstrução do nome Liberdade para a região do maciço de Baturité. Desses 25 anos de Liberdade, eu participei de todos. Ora diretamente, quando eu estive aqui no Ceará, e ainda quando eu estava na Bahia, eu participava indiretamente. E definir a liberdade numa frase, numa palavra, é aquele lema que a gente sempre usa: amor, luta, dignidade, é o Arraial da Liberdade. E a gente tem uma frase muito pronta, mas é muito forte, que o Arraial da Liberdade ele só é o Arraial da Liberdade porque quem como Deus, ninguém. Sem Deus, o Arraial da Liberdade não consegue ir para lugar algum. Meu nome é Laís e eu fiz parte do Arraial da Liberdade como a rainha, bem quando eu era, na verdade, criança ainda, até acho que mais ou menos em 2010. Para mim, ter sido rainha da Liberdade foi sem grandes pretensões. Como eu falei anteriormente, eu iniciei como criança, né, ainda criança, e eu gostava muito de dançar, então eu não tinha pretensões de ser a rainha do Arraial da Liberdade. A minha única vontade era de dançar. E aí o tempo foi passando e eu passei a ser a rainha da Liberdade com a saída da Viviane na época. E aí eu assumi o trono, né? A quadrilha Arraial da Liberdade, ela contribuiu para mim no meu desempenho. Eu acho que contribuiu muito na minha desenvoltura, em lidar com as pessoas, em saber se comunicar, na questão da arte mesmo. E também, até porque eu sempre tive muito envolvida com essa questão de participar de grupos, de participar de quadrilha, de coisas que aconteciam na igreja, e eu acho que isso tem uma grande contribuição no desenvolvimento da pessoa, na maneira de se comunicar, de se portar, e eu acho que foi nesse sentido que a liberdade contribuiu para mim.
é como eu falei, eu não tinha grandes pretensões, mas eu acho que foi colocado com tanto amor, com tanta vontade de dançar, de fazer uma apresentação, de fazer aquilo que a gente gosta, que eu acho que transpareceu muito. E aí eu consegui fazer isso, não de uma maneira que eu quisesse, mas de uma forma leve, que eu acho que acabou agradando as pessoas. Eu acho que isso foi uma consequência, não que a pessoa não queira, porque a gente também, quando faz uma apresentação, a gente deseja os aplausos e o reconhecimento. Mas eu acho que isso foi de uma maneira tão espontânea que fluiu e eu conquistei dessa forma. E eu acho que foi muito válido. Eu dancei até o último momento com o pé arrebentado, com calo. E quando decidi parar, parei realmente. Mas as pessoas ainda falam muito, assim, graças a Deus. União e trabalhar em grupo. Eu acho que são coisas que me remetem muito ao Arraiá da Liberdade, porque embora tenha todo o glamour das apresentações, mas por trás disso existem pessoas que cada um tem a sua forma de viver, tem a sua forma de ter a sua criação, e é esse misto que faz com que as pessoas se deem bem ou não tão bem assim. Mas eu acho que no período que eu estive na Liberdade, eu consegui grandes amizades, eu consegui ter um relacionamento bom com as pessoas de um modo geral. Eu agradeço muito essa convivência nesse período. O meu tio, né, o Leônidas, ele foi o precursor do Arraiá da Liberdade e posteriormente o João Vitor tomou a frente. E eu acho que ele foi de fundamental importância, porque na cidade de Redenção as pessoas conheciam ele como essa pessoa dos grupos populares, de pessoas que ele estava envolvido nos grupos da igreja. Então foi ele quem fez com que, de uma certa forma, o Arraiá da Liberdade surgisse. A Cileda também, embora ela reclamasse, ela gritasse, ela dizia que não queria as pessoas na casa dela, porque todo o movimento partia de lá, ficava uma bagunça, e a gente escutava muito ela reclamando, mas a gente via que era da boca para fora, porque o coração dela mesmo era dizendo sim ao Arraiá da Liberdade. Eu acho que hoje o nome que tem é devido também muito, se deve a eles, que foram pessoas que foram fundamentais para o nascimento do Arraiá da Liberdade, e sem eles eu acho que a gente não teria tido essa iniciativa. Aproveitem esse momento e que possam tirar todo o proveito dessa convivência com as pessoas em grupo, porque eu acho que é isso que o que fica de bom. São os momentos, a convivência com as pessoas, as amizades e as alegrias daqueles momentos, daquelas apresentações, e é nesse sentido que eu deixo a minha mensagem. Eu entrei na Liberdade no ano de 2014, a convite de uma amiga. Já conheci o grupo porque uma irmã minha já participou e nunca tinha tido interesse pelo São João, nem em escola, nunca participei das festas juninas de escola. E conheci a Liberdade. E foi instantâneo o amor. Eu criei um amor eterno assim, nos primeiros ensaios. De ver a união, de todo mundo junto, apesar de eu não conhecer ninguém, só ter eu e uma outra amiga, mas me senti tão acolhida que acabou em mim surgindo um amor por esse grupo que só quem participa sabe o quanto é maravilhoso, porque realmente é uma família, não é um grupo, é uma família. Só danço na Liberdade, a única quadrilha que eu danço, não desmerecendo outra quadrilha, mas é porque realmente você se sente em casa e estou de volta, né? Justamente por conta disso, porque eu sei que é uma família que vale a pena. Toda a luta que você passa no São João, todo o sofrimento, porque é sofrido no São João, principalmente hoje em dia, porque não é valorizado, nos festivais não são valorizados, as pessoas que vêm nos grupos não entendem por que a gente dança, e estou aqui por causa disso, pelo amor que eu tenho pela quadrilha e pela capacidade que eu sei que a quadrilha tem de mostrar um divino São João.
mesmo com todas as dificuldades. Oi, eu sou Nádila. E a minha história com o Arraiá da Liberdade, assim, eu não sei ao certo quantificar, né, quando foi e quantos anos eu tenho de história com a quadrilha, porque iniciou desde eu muito pequena, eu acompanhava todas as preparações para os ensaios, né, das estreias, ali no João Vitor, que era a sede da quadrilha, né, sempre foi como se fosse uma sede da quadrilha, e eu sempre fui vizinha do João Vitor, então eu acompanhava toda a movimentação, né, as meninas se maquiando, os pré-ensaios, pós-ensaios, o cortejo, né, antes da estreia, que saía do João Vitor e ia até o ginásio, e aí desde então eu comecei a surgir em mim esse desejo, né? Começou a surgir em mim o desejo de participar daquilo, né? De dançar também na quadrilha. Foi quando em 2010 eu recebi o convite do João Vitor para participar, para dançar. E assim, foi uma realização, né? Foi quando realmente eu adentrei no mundo junino, foi quando eu conheci a verdadeira emoção de estar dentro de quadro, né? Porque até então eu só conhecia os bastidores, né? Os ensaios, via a quadrilha se apresentando, mas foi quando realmente comecei a participar de todo o movimento. Dançamos em 2010, eu ainda muito nova, e aí 2011, 12, 13, a quadrilha não saiu, né, deu uma pequena pausa, e quando foi em 2014, voltamos, a quadrilha voltou e eu voltei junto com a quadrilha, e foi aí que então surgiu o convite para eu assumir o posto, né, de rainha, e da grande responsabilidade que era de assumir o legado da então a minha inspiração de rainha, que era a Laís, né, que estava se ausentando, e o João Vitor e o Bruno fizeram esse convite para que eu pudesse estar na quadrilha e estar nesse posto. E aí, assim, para mim esse momento foi muito importante, né, mas ao mesmo tempo de uma surpresa muito grande, porque na época eu tinha 17 anos de idade, eu só tinha vivenciado um São João, que foi 2010, né, e já vi assumindo o legado da Laís, que fez um legado no estado do Ceará como rainha. Não só era a minha referência de rainha junina, mas do maciço de Baturité e do estado do Ceará, né? E eu acompanhava ela desde muito, né, de criança. Então, nessa época de criança, eu lembro que eu ficava na calçada, né, rodando, dançando, só de calcinha, então só com a sainha ali, e só mais Laís, e eu rodando a calçada inteira. Então, assim, para mim ela sempre foi uma referência no meio junino, né, e de rainha também, então foi uma responsabilidade muito grande para mim. Mas assim, abracei, né, junto com os meninos sempre acreditaram e deu certo, né, que foi quando foi 2014. E assim, eu lembro que foi como todo início de legado, sempre teve suas dificuldades, né, sempre tiveram assim os seus momentos de eu acho que não vai dar certo, será que vai dar certo? Porque como eu falei, eu sempre fui, assim, na época eu era imatura de idade e de São João também. E eu acho que até mesmo a segurança da própria quadrilha, né, de ter muitos anos uma pessoa muito boa assumindo esse posto e assumir do nada uma pessoa muito nova, né? Eu acho que por isso que eu sempre falo que o festival que mais marcou, assim, um dos que mais marcaram em todos esses anos foi a etapa Ceará Junino do Maciço de Baturité 2014, né, que eu ganhei como melhor rainha no meu primeiro ano, já ganhei como esse título de melhor rainha, mas não pelo título. Eu acho que foi meio que uma prova, tanto para mim como para a própria quadrilha, de que estava dando certo e de que a gente estava no caminho certo. E foi assim, foi um marco, eu sempre digo que foi um marco porque a partir desse festival eu comecei a sentir a segurança da minha própria quadrilha, sabe, em mim e também a minha própria segurança em estar ali. Então, esse realmente foi um festival que me marcou muito.
E aí, após isso, veio o ano de 2015, né? Veio o ano de 2016, que foi um ano realmente também muito importante, tanto para mim como para a quadrilha, foi um ano muito positivo. A quadrilha teve uma pausa em 2017 e aí voltou em 2018, voltei também como rainha em 2018 e 2019, né? E nesses 5 anos ocupando o cargo de rainha, os 5 anos, assim, consegui trazer para a quadrilha, porque eu acho que não é um título só meu, não é algo só meu, mas como melhor rainha na etapa Ceará Junino Maciço de Baturité, e a quadrilha também teve grande destaque. Então eu acho que participar com o Arraiá da Liberdade, não só nessas grandes conquistas de título, mas de marcar a história no Maciço de Baturité, o Arraiá da Liberdade que sempre foi referência, não só no Maciço de Baturité, mas no estado do Ceará, com grandes temas, com grandes destaques, casal de noivos, com rainha, com figurinos também, com inovação também, por ser uma quadrilha do interior e concorrer junto com as grandes quadrilhas na capital, até mesmo fora do estado, como Mossoró, e ver a arquibancada vibrando junto para uma quadrilha do interior que concorre de igual para igual, mesmo com suas limitações de transporte, com todas as suas dificuldades que todas essas quadrilhas têm, mas eu acho que para as quadrilhas do interior isso é bem maior. Eu acho que assim foi de grande importância para o meu crescimento pessoal também e para a valorização da cultura, né? Que eu acho que é o ponto X de nós estarmos aqui, de a liberdade existir, que é valorizar realmente a cultura do nosso município, levar o nome do nosso município para frente, para outros locais, e eu desejo muito fico muito feliz de a quadrilha estar retornando, embora eu não esteja, né, participando de forma mais presente, mas sempre vai ter um lugar no meu coração, e fico muito feliz que a quadrilha realmente está retornando com novas pessoas, com uma nova história, com novos temas, e eu não tenho dúvidas do quanto vai ser importante tanto para o município quanto para a cultura mesmo. A gente que é amante da cultura junina fica muito feliz. E eu desejo de coração que seja um ciclo de muita positividade, muito sucesso. Os títulos, eles são consequências, né? Mas fazer cultura é muito difícil hoje em dia, né? Principalmente nos dias de hoje. Mas eu tenho certeza que vai ser um ano muito positivo para todos. Saudações culturais a todos, quadrilheiros. Em especial, quero aqui agradecer já ao Francis Weverlon, que teve a iniciativa de falar um pouco sobre o Arraiá da Liberdade. O surgimento do Arraiá da Liberdade, ele veio de um projeto onde alunos da Escola Centro Educacional Perbuari Silva já tínhamos terminado de fazer nossas atividades na escola, já estávamos no 3º ano, e aí não tinha mais como a gente dançar quadrilha. Então a gente resolveu, dentro de 15 dias, aquele o sangue do quadrilheiro, de fazermos uma quadrilha. Então, dentro de 15 dias, a gente conseguiu montar o Arraiá da Liberdade, que veio de uma origem por redenção ser a primeira a libertar os seus escravos.
Na época, quem estava à frente desse projeto era eu, a Lidiane, a Viviane, o Bruno, o João Paulo, e a Enele também fez parte. E aí a gente juntou esse primeiro momento, fizemos alguns movimentos para arrecadar recursos, e aí, diante de 15 dias, a gente conseguiu alugar uma indumentária de uma quadrilha, na qual ela era referência aqui no Maciço de Baturité, que era a quadrilha Luar do Sertão, lá de Antônio Diogo. E aí, no ano seguinte, a gente conseguiu se programar, a gente conseguiu fazer uma diretoria, a gente conseguiu se organizar para que a gente pudesse vir cada ano melhorando, né? Então, o surgimento do Arraiá da Liberdade surgiu desse projeto de escola. A gente finalizou o nosso ensino médio e logo após a gente conseguiu montar essa quadrilha. Um dos maiores desafios de todos os quadrilheiros é colocar a sua junina em quadra. Durante esses 20 anos do Arraiá da Liberdade, passamos por inúmeras situações. Uma delas, a gente chegava no dia do festival e a gente não tinha, às vezes, o transporte. E aquilo ali doía muito, porque você se preparava 6 meses para poder executar, para poder dançar, e sempre tinha um desafio. Lembro que em 2004 a gente começou a fazer o nosso figurino e aí a gente teve uma dificuldade muito grande, porque já estávamos praticamente quase para terminar o mês de junho e a quadrilha ainda não tinha estreado. E aí a gente teve essa atitude e coragem de, no ano de 2005, praticamente repetir o mesmo figurino, colocando só alguns adereços. Por quê? Porque a gente sabia da dificuldade e a gente sabe da realidade hoje de colocar uma quadrilha para dançar. Mas depois que o projeto todo está pronto, não tem algo melhor do que você dançar, porque só quem sabe o que é São João é aquele que gosta realmente, aquele que ama, porque é uma cultura que poucos dão valor, mas a gente sempre passou por cima desses desafios. E um dos grandes obstáculos também foi para que a gente conseguisse chegar onde a gente chegou, porque o sonho do Arraiá da Liberdade era ser campeão do Ceará Junino. E aí a gente lutando durante esse período, e até que fim que chegou, que em 2006 nós fomos campeões pela primeira vez lá na cidade de Guaramiranga, né, onde tinha lá inúmeras quadrilhas, tinham acho que umas 12 quadrilhas da região aqui do Maciço de Baturité. Então eu acredito que o desafio ele nunca vai deixar de existir, mas a força, a garra e a determinação, ela sempre vai prevalecer para o Arraiá da Liberdade. Não é à toa que o grito de guerra é amor, luta, dignidade. O momento que mais me marcou para o Arraiá da Liberdade foi a gente conquistar a nossa primeira vitória no Sesc. Aquele momento ali foi um momento desesperador, onde a gente estava faltando 5 minutos para entrar em quadra, o ônibus subindo a serra de Pacuti, onde foi a sede do Sesc, e graças a Deus a gente orando, rezando dentro do ônibus. Como teve um atraso lá, a gente conseguiu ainda entrar em quadra, mas foi um desespero muito grande, porque era brincantes trocando de roupa, era uns correndo para montar o cenário. E o melhor de tudo isso foi a gente ter conseguido dançar, porque no meio do festival começou umas leblinas.
E aí a gente começou, aquela emoção veio diante de todo o processo que nós passamos. Então, desde a chegada no Pacuti, para troca de roupa, para montar cenário, da quadrilha dançando, e assim, a gente conseguir concluir a apresentação. Então, o resultado quando saiu foi assim, uma coisa que a gente não esperava de jeito nenhum, de ganhar aquela etapa do Sesc. E justamente nesse ano de 2019 que a gente participou do Sesc, foi primordial para o Arraial da Liberdade. E para falar sobre esses 25 anos, eu acho que um grupo que saiu de uma escola que passou por vários desafios financeiros, desafios que a gente chegou aí para festival, ônibus deu prego, tivemos que dormir em escola, em cima de anáguas, tivemos apoio de outra cidade, na qual aqui eu agradeço os quadrilheiros da cidade de Quixeramobim. Isso foi um ano de 2009, onde a gente participou de um festival lá. Então, assim, a construção e hoje para o Arraial da Liberdade ser uma referência, a gente também lutou muito, a gente trabalhou muito. A gente sabe que o Arraial da Liberdade é conhecido como uma fábrica de rainhas. E isso também fez com que a gente tivesse esse olhar especial da nação quadrilheira, de todos os quadrilheiros. Então, esse foi um dos objetivos também que fez com que a gente chegasse a ter, não desmerecendo nenhum dos brincantes, mas é porque hoje o São João, ele carrega um pouco essa expectativa das quadrilhas esperarem pelas rainhas. Mas a gente sabe que dentro do Arraial da Liberdade passaram inúmeros casais de noivos, marcadores, marcadoras. Inclusive eu fui um dos primeiros casais de noivos também, assim, na época do Arraial da Liberdade. Também consegui ganhar alguns prêmios juntamente com as minhas noivas, que foram a Janaína, a Marcela, a Viviane, né? E aí chegou esse momento desse reconhecimento a nível de Maciço, a nível de Ceará, a nível de interestadual, porque o Arraial da Liberdade ele participou até de festival fora do estado do Ceará, que a gente participou de um grande festival em Mossoró. E graças a Deus a gente ia ficando entre as 10 melhores, a gente ficou em 11º, mas isso foi uma gratificação muito grande. Uma quadrilha pequena chegando lá, mas graças a Deus, com a garra de todos os brincantes, a gente conseguiu fazer com que o grupo se apresentasse. Falar aqui do seu Leônidas, né, do Tione, do meu tio, a contribuição não só para o Arraial da Liberdade, mas eu acredito para a contribuição cultural aqui do município de Redenção. Ela vem desde as festas religiosas, ela vem desde a festa da independência, ela vem desde as festas de blocos. Então, assim, o Tione, o seu Leônidas, ele foi uma pessoa muito presente na cultura do município de Redenção. Então, eu acho que eu trouxe um pouco dessa essência dele, né, de ter essa visão, de poder acompanhar de perto. E para a gente, nesse momento, foi um momento muito de aprendizado, porque a gente passou muito tempo dentro da escola, né, Perbuari Silva, e a gente via todo aquele empenho deles se preocupando com as apresentações dos grupos que iriam representar a SENEC, né? Então a gente, assim, pelo menos eu, foi uma das pessoas que aprendi muito com ele. Uma das lembranças mais importantes da minha mãe era de quando às vezes chegavam os brincantes lá em casa, né? E muitos deles chegavam e diziam assim: tia, o que é que tem aí para comer? E aí ela, o que tinha, né, dentro das panelas, ela dividia com eles. E assim, ela via todo o meu suor, aquele sofrimento, a gente corria para um lado e para o outro. E quando eu chegava, que às vezes a gente não tinha algum dinheiro para poder pagar, e aí eu chegava para ela: mãe, tá faltando o dinheiro do transporte.
E aí ela chegava, né, junto da quadrilha, do grupo. E assim, ela foi uma pessoa muito presente, porque até 2019 ela não mais acompanhou, mas ela pôde presenciar, pôde participar, perguntava alguma coisa, os meninos, inclusive às vezes as meninas chegavam para se maquiar e ela dizia: essas cunhã não tem coragem de pegar uma vassoura para varrer, porque ela via as coisas tudo bagunçado. Então, quem conheceu minha mãe, ela sabia da história dela, de como ela assim tinha aquele jeito dela de gritar ou de falar alto, mas eu acredito que ela foi uma peça muito fundamental para a construção, para que eu tivesse também à frente, porque com a saída dela, eu comecei a ter que me engajar mais, já ia para os cantos, já sabia onde era que tinham os fornecedores, mas ela me ajudou muito o Arraial da Liberdade. Então, assim, hoje ela não está mais aqui com a gente, mas eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que ela fez por mim, né? E por tudo que ela fez pelo Arraial da Liberdade. Te amo. Boa tarde, me chamo Fabrício Alves, conheço o grupo desde 2015 como telespectador, mas já tinha uma paixão pelo grupo de outros anos que eu acompanhava, mas dançava em outro. Aí em 2016 tive a oportunidade de aderir ao grupo e estou aqui até hoje. A Liberdade é um grupo muito acolhedor, muito família, que quem chega aqui sabe a emoção de estar aqui dentro da família. É uma família que não lhe deixa só, que sempre está com você em todas as dificuldades. E hoje, depois de muitos anos, a quadrilha está voltando e eu faço parte hoje da direção. Estou aqui junto e eu acredito que é um ano assim, que vai dar tudo certo, igual o ano de 2019, que ninguém dava nada no grupo, a gente quase não saía. Em março, que realmente a quadrilha foi criar corpo para sair em quadra. E é isso. Vou deixar aqui uma boa tarde para vocês e estou muito feliz em estar voltando com o grupo. Tudo começou quando nós fazíamos parte da quadrilha Flor da Maresia da Escola Perbuari Silva. E nesse período muitos alunos estavam terminando o ensino médio. Então a gente resolveu criar uma quadrilha, pois a gente não queria parar o São João. Era um grupo que amava esse movimento, que fazia tudo para que a quadrilha saísse bem. Então a gente viu que tínhamos a capacidade sim de montar um grupo. Então resolvemos montar uma quadrilha e aí começou a luta pelo nome. Que nome a gente daria ao grupo junino, né? E a gente queria um nome que relembrasse a nossa cidade, que é tão conhecida pela libertação dos escravos, né? Então a gente meio que a gente se reuniu algumas vezes procurando o nome e aí surgiu o nome Arraial da Liberdade. Que no início algumas pessoas ficaram em dúvida, né, se daria certo ou não, mas graças a Deus, 25 anos de história e um nome muito conhecido não só no maciço de Baturité, mas como em todo o estado. A nossa cidade, ela é muito conhecida por tantas histórias, mas a gente sabe também que quando se fala de cultura, nada é fácil. Então a gente enfrentou todos os desafios, buscamos todos os meios que a gente poderia encontrar. No início tínhamos o apoio basicamente das nossas famílias. Nosso ponto de apoio eram em algumas casas, como da minha mãe, como da dona Cileda, que a gente não pode esquecer dela em nenhum momento, é uma guerreira que sempre apoiou o Arraial da Liberdade. Nosso querido Tione, né, que quando a gente lembra de São João, a gente não pode esquecer dele também. Cileda era o nosso maior ponto de apoio, no início minha mãe também, mas o maior ponto de apoio era a dona Cileda, sim. E foram muitos momentos com ela, né? Quando ela chegava e a casa estava lotada de gente, vestido por todo canto. Quando a gente secava as garrafas de água dela e ela ficava irada, e ela botava a gente para correr da casa dela e dizia que não queria mais lá, movimento junino, mas no outro ano era lá que nós estávamos de novo e ela nos acolhia de novo e ela brigava com qualquer pessoa que falasse do Arraial da Liberdade. Então é uma pessoa que ficou marcada na nossa história e que lá de cima ela esteja esse ano rezando por nós. Os primeiros desafios do Arraial da Liberdade, como eu acho que a maioria dos grupos, é o desafio financeiro, é a falta de apoio, principalmente se tratando de um grupo de jovens que muita gente nem acreditava no nosso potencial.
Então foi uma grande batalha. No meu ver, o maior desafio do Arraiá da Liberdade no início, como até hoje também todos os grupos têm esse desafio, é o desafio financeiro. Durante essa caminhada do Arraiá da Liberdade, nós tivemos vários momentos muito marcantes. Alguns bons, outros nem tanto. E um que marca a gente até hoje, que a gente ainda passa por isso, é a dificuldade de transporte. Para a gente se locomover, a gente passa o ano inteiro fazendo movimento, cria uma estrutura, figurinos belíssimos e muitas vezes na hora da saída, para a gente fazer as apresentações, nós não temos transporte. E um momento marcante também foi uma viagem a Quixeramobim, que nós ficamos no meio do caminho. Conseguiram um ônibus só para levar a gente até a cidade. Nós não conseguimos nos apresentar. Tivemos que dormir em uma escola lá na cidade. Recebemos todo o apoio do secretário de Educação e de Cultura de lá e da população de Quixeramobim, que queria muito assistir a apresentação do Arraiá da Liberdade, porque a gente já queria desistir. A gente não queria mais dançar lá, a gente queria vir embora. Mas a gente foi tão bem acolhido pela cidade que a gente se sentiu na obrigação de fazer uma linda apresentação para aquela cidade. E realmente foi uma apresentação linda que ficou na história. Como fundadora do Arraiá da Liberdade, a gente tem nossos períodos, né, de mudanças na nossa vida pessoal também. E eu tive que me afastar um período para ser mãe, meu grande sonho ser mãe, sou realizada como mãe, e tive um período fora do Arraiá da Liberdade. Sentia muito quando eu vi o Arraiá da Liberdade em quadra e eu não estava. Depois cantei em outras quadrilhas também e esse ano voltei para o Arraiá e estou muito feliz em voltar para minha família de coração, que é o Arraiá da Liberdade. Show! Linda! Vou já chorar. Ai, meu Deus. Chora, que ninguém chorou, não. Não, aí eu vou chorar, é? A faixa preta chorando não pode, não. É, consideração final? Se eu fosse descrever o Arraiá da Liberdade, eu não teria outra frase a não ser essa. O nosso lema de todos os anos. Amor, luta e dignidade. É o Arraiá da Liberdade. São João me envolve de amor. Então vem pra cá que o amor está no ar. Nossa festa é tão linda aqui neste arraiá. Vê, no céu já tem bandeira e balão. Felicidade já vem pro salão.